Bom, pessoal, boa noite a todas e todos. Conforme eu comuniquei à representante da turma, nossa aula de hoje, dessa terça-feira, será assíncrona, certo? Por isso eu estou aqui gravando o vídeo da aula de hoje, certo? Bom, na aula da última sexta-feira, nós começamos a ver as espécies normativas de acordo com a Constituição, certo? Lá no artigo 59, então, nós vimos, né, que o artigo 59, os incisos do artigo 59 trazem lá quais são as espécies normativas que nós temos no Brasil. Então, de acordo com o artigo 59 da Constituição, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, vimos na aula passada, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, certo? Bom, o nosso objetivo, então, hoje, já que nós vimos na aula passada as emendas, vimos a diferença, vimos um pouco sobre emenda, vimos a diferença da emenda com a revisão constitucional, e hoje nós continuamos agora vendo a segunda espécie normativa aqui, que são as leis complementares. Bom, o que é a lei complementar? Qual que é o conceito de lei complementar? A lei complementar, ela é uma espécie normativa que possui um caráter ontológico formal. O que isso significa? Né? Dizer que uma lei, ela é uma lei com um caráter ontológico. Ela tem esse caráter ontológico porque ela só regula aquilo que a Constituição determina que ela regulará. Então, o próprio texto constitucional vai dizer: bom, esta matéria será regulada mediante lei complementar, ou a lei complementar regulará esta matéria. Então, a Constituição vai falar literalmente que tal matéria, que tal questão será discutida, será regulamentada por lei complementar. E formal, porque, como vimos já, conversamos na aula passada, formal porque a Constituição também traz um quórum diferenciado, né? Um quórum de maioria absoluta para aprovação da lei complementar. Maioria absoluta, lembrando, é aquele quórum de o primeiro número inteiro após a metade, 50% mais um, levando em consideração, claro, os membros da Casa Legislativa e não os membros, aqueles presentes à sessão, né, desde que com o quórum para a instalação da sessão. Não é disso, isso é a maioria. Aqui é maioria absoluta. A maioria absoluta, repito, ela leva em consideração o número de membros de cada Casa Legislativa, certo? Bom, né? Então, necessidade de maioria qualificada para sua aprovação, de maioria absoluta, aliás, para sua aprovação, 50% mais um, ou o primeiro número inteiro após a metade do número de membros da Casa Legislativa, e também a exigência ali de que lei complementar só pode dispor sobre as matérias que a Constituição determina, ok? Bom, uma pergunta que todo mundo faz, sempre perguntam existe uma hierarquia entre lei complementar e lei ordinária? Bom, e existe uma diferença? Bom, a diferença, obviamente, vocês já sabem, né? A partir dessa explicação que eu dei, a diferença é que a lei complementar vai, repito, vai legislar, vai dispor tão somente sobre as matérias que a Constituição, de maneira literal, determinar que ela vai dispor. Já as leis ordinárias vão dispor daquilo que sobrar, do subsidiário, certo? Bom, mas existe uma hierarquia entre elas, será? Entre a lei complementar e a lei ordinária? Será que existe essa hierarquia? Bom, existe uma corrente que diz que sim, que existe hierarquia, que sempre há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Por quê? Justamente por conta do caráter ontológico formal, ou seja, porque a Constituição determina um quórum, determina ali a necessidade de maioria absoluta para sua aprovação, e também porque ela só regula aquelas matérias que a Constituição especialmente reservou para lei complementar, para esse quórum diferenciado de maioria absoluta. Né? Quem defende essa corrente, dentre os defensores dessa corrente, no constitucionalismo brasileiro, está o professor Hugo de Brito Machado. Bom, e existe uma outra corrente que diz que não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. E essa corrente vai dizer que a fundamentação para ambas as leis está na Constituição Federal. Então, a própria Constituição determina aquilo que será legislado mediante
lei complementar, vai fazer essa reserva, mas o restante, a própria Constituição determina que o restante é matéria de lei ordinária. Portanto, não existe hierarquia entre essas duas espécies normativas. Dentre os defensores dessa corrente está o professor Celso Ribeiro Bastos, né, o constitucionalista, professor Celso Ribeiro Bastos, e hoje essa é a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Bom, então, o que a gente conclui disso? Via de regra, não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Tranquilo. No entanto, existe um único caso concreto em que é possível dizer que sim, há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Que caso é esse? Bom, aqui é o modo de produção de uma lei. Né? Lá no parágrafo único do artigo 59, vai dizer o seguinte, né? Artigo 59, as espécies normativas, parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Então, e que lei complementar é essa? É a Lei Complementar número 95 de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, de acordo com o artigo 59, parágrafo único da Constituição, certo? Então, o que a doutrina entende hoje é que esse caso concreto aqui da Lei Complementar número 95 de 98, de 1998, é o único caso em que é possível dizer que aqui sim existe uma hierarquia entre uma lei complementar específica e as demais leis, certo? Porque aqui essa lei complementar 95 de 98, ela tem um status diferenciado aqui entre a Constituição e a lei ordinária. Então ela fica aqui nesse limbo aqui, justamente porque é ela que determina ali como que vão ser escritas e consolidadas as leis no Brasil. A lei complementar número 95, certo? Então esse é o único caso concreto em que nós podemos falar em hierarquia entre as leis. Bom, já as leis ordinárias, então, próxima espécie normativa, leis ordinárias. As leis ordinárias, como eu já adiantei, elas têm esse caráter residual, né? Elas regulam aquilo que não é reservado à lei complementar pela própria Constituição. Então, ela tem esse caráter residual. Mas existem alguns casos, né, não sei se alguém aqui já leu toda a Constituição e tal, mas existem alguns casos em que a própria Constituição também determina que algumas leis, que algumas matérias serão reguladas por lei ordinária. São poucos os casos, mas, por exemplo, no artigo 37, parágrafo 7º, que trata da greve de servidor público, né, que uma lei ordinária, o parágrafo o inciso 7º, aliás, do artigo 37 da Constituição, vai determinar que o exercício da greve pelos servidores públicos, que é um direito, esse direito será regulado mediante uma lei ordinária, certo? E um outro caso é o caso do parágrafo 6º do artigo 150, que trata ali da renúncia de receita pelos entes federativos. Então, para o ente federativo, a possibilidade ali dele abrir mão de uma receita, diminuição da alíquota de um tributo, por exemplo, determina ali que o artigo 150, parágrafo 6, determina que será mediante lei ordinária. Então, tem esses poucos casos em que a Constituição determina que será regulado, a matéria será regulada mediante lei ordinária, ok? Bom, leis ordinárias é isso. Então, não existe não há necessidade, né? Como eu já adiantei também, não há necessidade de maioria absoluta. Maioria simples aqui para sua aprovação. Ela tem um rito mais facilitado aqui do que o rito para aprovação das leis complementares. Bom, próxima espécie normativa, leis delegadas. Bom, aqui as leis delegadas, né, elas são praticamente quase que inutilizados no Brasil, mas ela é um caso raro de lei presidencial, de uma lei
editada pelo chefe do Poder Executivo em nível federal, pelo presidente da República. Aqui, então, ele desempenha de maneira atípica, né, o chefe do Poder Executivo desempenha de maneira atípica a atividade legislativa. Como nós estamos vendo, a atividade legislativa é a atividade por excelência, a atividade típica do Poder Legislativo. Mas aqui, no caso das leis delegadas, é um caso atípico de exercício do poder, exercício da função legislativa pelo presidente da República, certo? Bom, e por que eu falei, né, que elas são pouco usadas no Brasil, as leis delegadas, né? Porque nós temos a figura da medida provisória, que é muito mais fácil o presidente da República se utilizar da medida provisória do que utilizar uma lei delegada. E qual que é a diferença aqui? A gente já vai chegar na sequência nas medidas provisórias, mas daí qual que é a diferença aqui entre a lei delegada e a medida provisória? A diferença aqui vai ser de grau de formalidade entre a lei delegada e a medida provisória. A medida provisória, conforme nós vamos ver aqui na sequência, ela é mais, ela tem um certo grau de informalidade. Basta que exista ali a relevância e a urgência, conforme nós vamos ver, né? Havendo relevância, havendo a relevância e a urgência, é suficiente para a edição de uma medida provisória. Já a lei delegada, ela é muito mais formal, por quê? Porque ela necessita como o próprio nome já indica, né? Ela necessita da delegação dada pelo Congresso Nacional para que o presidente da República legisle sobre aquela matéria. Então, o Congresso tem que autorizar, mediante resolução, dizendo: o presidente da República está autorizado a editar lei delegada sobre esta matéria, quando se trata de matéria ali, de matéria privativa do Congresso Nacional, certo? Bom, e caso o presidente da República extrapole os limites dessa delegação que o Congresso dá para ele editar uma lei delegada? Bom, aqui nós vamos ter um caso raro de controle de constitucionalidade político repressivo, lá no artigo 49, inciso 5º. Vamos lá, só ler com vocês aqui. Artigo 49. Aqui, está aqui a solução. Artigo 49, caput. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 5º. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Portanto, se o presidente da República extrapolar os limites da delegação, cabe ao Congresso Nacional, e é sua competência exclusiva, sustar esses atos do presidente da República. E aqui vai ser, como eu disse, uma espécie rara, praticamente a única exceção aqui, de controle de constitucionalidade político repressivo. E aqui, daí lembrando, como vimos não sei se foi na aula passada ou na outra aula ainda, nós vimos que existe no processo legislativo, existe um momento de controle de constitucionalidade político, né? Um momento de controle de constitucionalidade político preventivo. Qual seria? É o momento em que o presidente da República veta uma lei, ou a parte de uma lei, com base num veto jurídico, que é, alegando ali, claro, a inconstitucionalidade. Então, ali nós temos uma espécie de controle de constitucionalidade político preventivo, que é o veto do presidente, repito, o veto do presidente da República, um veto jurídico, sob o argumento de inconstitucionalidade. Ali, controle de constitucionalidade político preventivo. Já quando o presidente da República, repito, extrapola os limites da delegação, em caso de lei delegada, cabe ao Congresso, competência exclusiva do Congresso, cabe ao Congresso sustar esses atos do presidente da República. Controle de constitucionalidade político repressivo, porque aqui já aconteceu o problema, né, a violação da Constituição, por assim dizer. E claro, conforme vocês vão estudar lá na frente, lá no final da graduação, em processo constitucional, vocês vão estudar o controle de constitucionalidade
judicial repressivo, que é aquele controle de constitucionalidade, por exemplo, feito pelo STF em ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI ou numa ADC, né, uma ação declaratória de constitucionalidade, quando o STF ela, e afirma a constitucionalidade de determinado dispositivo, determinada lei, certo? São aqui alguns exemplos de controle de constitucionalidade judicial repressivo, certo? Pois bem, então, seriam essas as considerações sobre lei delegada. Próxima espécie normativa, os decretos legislativos. Bom, aqui o decreto legislativo, a gente tem que ir lá no artigo 49, de novo, né? No artigo 49, é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Daí, né, vimos ali, né, sustar os atos normativos do inciso 5º, mas tem o inciso 1º, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, autorizar o presidente da República a declarar guerra, celebrar a paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei. Inciso 3º, autorizar o presidente da República e o vice-presidente a se ausentarem do país quando exceder a 15 dias. Enfim. Gente, desculpa, meu interfone. Só um instante. Peraí. Onde é que eu pauso isso aqui? Nossa Senhora. Peraí. Estou retornando aqui a gravação, pessoal. Desculpem, estou com o meu interfone de viu o que estava acontecendo. Falava sobre os decretos legislativos. Bom, decreto legislativo, então, como eu estava dizendo para vocês, ele vai dispor sobre tudo aquilo que está no artigo 49, todos os incisos ali do artigo 49. Então, eu li aqui com vocês algum desses incisos. É isso. Tudo isso que o artigo 49 da Constituição determina será feito mediante um decreto legislativo, na forma de um decreto legislativo pelo Congresso Nacional, certo? Então, aqui se trata de uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Certo? Então, será feito mediante decreto legislativo. Já as resoluções, próxima espécie normativa aqui. As resoluções, elas pertencem aqui às casas, enquanto, né, o decreto legislativo é uma competência, trata-se aqui de uma competência exclusiva do Congresso Nacional, é o Congresso Nacional que edita resoluções, aliás, que edita decretos legislativos, já as resoluções são editadas por cada uma das casas legislativas, pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Então, tudo que a Constituição vai determinar lá no artigo 51, com relação à Câmara dos Deputados, e no artigo 52, com relação ao Senado, é feito mediante resolução. Um exemplo aqui importante são os regimentos internos da Câmara e do Senado. Os regimentos internos são aprovados mediante resolução, ou seja, tem força normativa, tem status de norma jurídica, obviamente, certo? Integram ali o ordenamento jurídico brasileiro de acordo com as espécies normativas do artigo 59 da Constituição, certo? Bom, por fim, aqui, né, eu deixei por último aquela que é um pouco mais complicadinha de entender aqui entre as espécies normativas, que é a medida provisória. Bom, a medida provisória, ela está prevista no artigo 60, a partir do artigo 62 ali da Constituição, certo? E o artigo 62, ele foi objeto de uma alteração bastante substancial em 2001, que foi a emenda constitucional número 32, alterou bastante ali o artigo 62 da Constituição, né, que trata da medida provisória. E ele trouxe três principais inovações. A primeira delas, a emenda duplicou o prazo de vigência de 30 para 60 dias, né, o prazo de vigência da medida provisória, vedou aqui algumas matérias, né, ali no artigo, principalmente está previsto ali no artigo 62, parágrafo 1º, trouxe algumas vedações, e também permitiu, acho que talvez aqui esteja a principal alteração, né, aqui trouxe somente a permissão de uma única reedição da medida provisória. Então, a medida provisória só pode ser reeditada uma única vez. Por quê? O que acontecia até então, até 2001? Muitas medidas provisórias eram reiteradamente
reeditadas, certo? O exemplo clássico é a CPMI, né, a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras. Em que pese aqui a discussão sobre se a CPMI é ótimo, gente, desculpa, estou aqui confundindo as siglas. A CPMF, né, eu falei a sigla errada, falei a sigla lá da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, mas falei o nome correto. Enfim, a CPMF. CPMF, aqui quem for mais experiente como eu, vai lembrar, a CPMF era a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, uma espécie tributária ali, né? A CPMF ela foi instituída no Brasil nos anos 90 mediante uma medida provisória. E o objetivo era que esses valores fossem direcionados principalmente a pasta da saúde, né, a área da saúde, enfim. Tem toda a discussão sobre se ela era necessária ou não, enfim, se existia um tributo dessa natureza, enfim, não nos cabe aqui essa discussão agora. A questão é, CPMF foi editada mediante medida provisória. O que acontecia? Ela sempre era reeditada. Ficou anos, né, nós ficamos anos pagando CPMF no Brasil por conta de uma medida provisória. Aí veio a emenda 32 em 2001 e acabou com a possibilidade de mais de uma reedição. Então, só pode ser reeditada uma única vez, certo? Bom, conceito de medida provisória, antes de tudo, né? A medida provisória, ela pode ser considerada a principal influência do parlamentarismo na Constituição Federal, aqui na nossa Constituição de 88, né? Principalmente porque a ideia de uma medida provisória, ela teve inspiração aqui do Constituinte originário, principalmente no modelo constitucional italiano e no modelo constitucional espanhol, né? A Constituição italiana de 1948, ela traz, né, lá no artigo, salvo engano, no artigo, enfim, esqueci agora. Acho que, se não me engano, é o artigo 66 da Constituição italiana de 48, traz lá a possibilidade do que eles chamam de decreto-legge, e já a Constituição da Espanha, de 76, traz a possibilidade também do que eles chamam de decreto-lei. Né? Basicamente, tanto no decreto-legge lá na Itália, o decreto-lei na Espanha, o primeiro-ministro ele pede ao parlamento uma autorização para editar, né, o decreto-lei, né, e caso o parlamento negue essa requisição, negue esse pedido ele também vale como uma espécie de voto de censura, como se fosse um voto de censura aqui, né? Ou uma moção de desconfiança ao primeiro-ministro. Então, por isso que ele é utilizado de uma maneira com muita cautela no parlamentarismo por conta disso, nos modelos aqui italiano e espanhol, justamente por conta disso. Porque, bom, o primeiro-ministro vai lá, faz uma requisição para editar um decreto-lei, aí a Câmara, né, enfim, o parlamento vai negar, e esse pedido então essa negativa vai ser entendida também como um voto de censura ou uma moção de desconfiança, aí o primeiro-ministro pode cair. Então, ele é utilizado sempre com muita cautela. Então, sempre, e via de regra, né, que considerando que condições normais de temperatura e pressão são utilizados, né, nesses dois modelos, né, italiano e espanhol, quando realmente há necessidade aqui de um decreto-lei, do que eles chamam de decreto-lei. Bom, mas enfim, essa foi a inspiração para que nós adotássemos no modelo brasileiro, a partir de 88, ali, a ideia de uma medida provisória, certo? Essa influência muito forte do parlamentarismo brasileiro. E conforme nós falávamos numa das aulas passadas, que foi não na aula passada que foi gravada, mas na nossa última aula síncrona, se não me engano, nós falávamos, né, sobre essas influências do parlamentarismo, né, de como ao longo do século XX, no constitucionalismo brasileiro, foi dado muitos poderes ao presidente da República, aí chega em 88, a gente constrói uma Constituição que era para ser uma Constituição para um país parlamentarista. Então, desenha-se uma Constituição uma Constituição parlamentarista, mas nós acabamos ali aprovando o presidencialismo como forma de governo e, ao mesmo passo, né, continuamos com várias
questões ali muito próximas do parlamentarismo, mas também ao longo de todo o século XX temos um reforço ali, principalmente durante a ditadura do Estado Novo e a ditadura militar, um reforço muito grande dos poderes do presidente da República. Então, a gente criou esse monstrengo que está aí, né, até hoje, que é o que alguns vão chamar, né, de presidencialismo de coalizão. Né? Então, muitas vezes, né, essa relação difícil entre o Congresso Nacional e o presidente da República também se deve ou em certa medida se deve também por isso. Claro, muitas vezes por ineficiência política, por questões políticas de degeneração política mesmo, né, no país, e obviamente isso não pode ser afastado desse tipo de análise, mas também decorre, em boa medida, desse desenho institucional que é quase que uma espécie de como é que alguns chamam, né, como se fosse um jabuti na árvore, que, né, é um negócio meio coisa meio esquisita que a gente criou no Brasil ao longo do século XX, certo? Mas, enfim, isso é assunto para um outro momento, mas também vale aí a reflexão. Bom, quais são os pressupostos materiais da medida provisória? Já adiantei para vocês. São dois: a relevância e a urgência. Relevância, interesse público. Se há interesse público comprovado ali, se está visível o interesse público na edição daquela medida provisória, está configurada ali a relevância. Primeiro pressuposto material. O segundo pressuposto material é a urgência. A urgência é aquilo que não pode esperar 90 dias, certo? Por que 90 dias? Vamos lá no artigo 64 da Constituição. Bom, o que diz o artigo 64? Caput. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados. Então, se o presidente resolve mandar uma matéria, um PL para o Congresso, a discussão vai começar pela Câmara dos Deputados, de acordo com o caput do 64. Aí o que diz o parágrafo 1º de 64? O presidente da República poderá solicitar urgência para a apreciação dos projetos de sua iniciativa. Ok, então, o presidente da República manda um PL para a Câmara discutir, para o Congresso discutir, começando pela Câmara. Pois bem, mas ele tem uma certa urgência. Aí ele vai lá, de acordo com, se utilizando do parágrafo 1º de 64, e pede urgência na apreciação desse projeto. Aí vem o parágrafo 2º do artigo 64. Se, no caso do parágrafo 1º, ou seja, do pedido de urgência pelo presidente da República, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. Esse parágrafo 2º também foi uma inserção da emenda 32 de 2001, que alterou ali o desenho da medida provisória no Brasil. Porque, vejam, então a urgência aqui ela vai estar configurada quando o presidente da República não não ter a possibilidade de esperar os 90 dias. Por que 90 dias? Porque o parágrafo 2º aqui fala em cada qual sucessivamente cada casa, né, em até 45 dias. Então, 45 dias na Câmara, para onde começa, 45 dias no Senado, 90 dias. Então, se não puder esperar os 90 dias, foi uma matéria que não puder esperar ali, né, os 90 dias, né, 45 mais 45, está configurada a urgência, né? E aqui esse parágrafo 1º aqui, né, do 64, é aquilo que a gente chama de urgência urgentíssima, né? Ou rito sumário também no processo legislativo, certo? Bom, não tem como esperar 90 dias, aí configurada a urgência segundo o pressuposto material para a edição de uma medida provisória, certo? Bom, primeira pergunta que eu faço: é possível o controle de constitucionalidade desses pressupostos aqui, né, dos pressupostos materiais da medida provisória? Bom, até 2001 se entendia que até 2001, né, a alteração o marco ali da alteração pela emenda 32, né, então até 2001 se entendia que não era possível controle de constitucionalidade dos pressupostos
materiais da medida provisória, porque se entendia que eram discricionários do presidente da República, né? Como eu falei, né, vem de uma longa tradição, uma construção aí de algumas questões muito complicadas. A gente colocou muito, ao longo do século XX, muito poder nas mãos do presidente da República. Chegamos aí em 87, 88, tentamos ali construir uma constituição parlamentarista. Aí virou essa bagunça que se mantém até hoje. Mas, enfim, até 2001, se entendia que não era possível controle de constitucionalidade, porque se tratava de matéria ali discricionária do presidente da República, poder discricionário. Pois bem, depois de 2001, com a emenda 32, passou-se a entender que sim, é possível declarar inconstitucionalidade, fazer controle de constitucionalidade dos pressupostos materiais da medida provisória, mas desde que seja manifesta a falta de um dos pressupostos. Bom, aí como é que a gente vai comprovar que está faltando ali, né, um dos pressupostos? Bom, com relação ao interesse público, é sempre um pouco mais difícil. Mas com relação à urgência, é um pouco mais fácil. Por exemplo, o presidente da República edita uma medida provisória em março, no mês de março agora, depois do Carnaval, edita uma medida provisória instituindo um novo tributo, um novo imposto no Brasil. Bom, é possível uma medida provisória sobre isso? Nesse caso aqui, não. Por quê? Porque, conforme vocês vão estudar lá, em direito tributário, né, nós temos um princípio do direito tributário que se chama o princípio da anterioridade, temos também o princípio da nonagesimal, enfim, mas o princípio da anterioridade que diz que eu só posso começar a cobrar um tributo a partir de janeiro do ano seguinte. Ou seja, bom, se eu estou em março e eu só posso cobrar o tributo a partir de janeiro de 2023, não faz sentido eu dizer que isso é urgente, porque eu posso esperar mais de 90 dias para o processo legislativo aqui. Porque, vejam, se eu vou poder cobrar só no ano que vem, não faz sentido editar uma medida provisória agora. Portanto, se trataria ali de uma medida provisória manifestamente inconstitucional, certo? Então, esse seria um exemplo aqui, né, de como a gente vai verificar ali no caso concreto se há ali a manifesta ausência de um dos pressupostos materiais da medida provisória, ou seja, relevância e urgência. Relevância sempre interesse público, urgência é aquilo que não pode esperar 90 dias, 45 dias na Câmara, 45 dias no Senado, ok? Bom, e quais são os requisitos da medida provisória? Requisito sempre trata de forma, né? O desenho ali. Bom, quais são os requisitos da medida provisória? Bom, o primeiro requisito é a edição pelo presidente da República. Então, o presidente da República edita a medida provisória. A dúvida que pode surgir aqui: o presidente interino, presidente da República interino, seja o vice-presidente, né, o primeiro na linha de sucessão, seja os subsequentes na linha de sucessão do presidente da República, presidente da Câmara, por exemplo, que é o segundo na linha de sucessão, conforme nós já vimos, eles podem editar medida provisória? Sim, de acordo com o STF, quem estiver no exercício da presidência, ainda que interinamente, pode editar medida provisória, em qualquer situação, ok? Bom, o segundo requisito aqui de forma é a submissão da medida provisória ao Congresso Nacional, certo? Bom, pela antiga redação do artigo 62, antes da emenda 32 de 2001, se a medida provisória fosse submetida ao Congresso durante o recesso parlamentar, ela deveria ser convocada a sessão extraordinária do Congresso, certo? Então, os parlamentares deveriam retornar o trabalho de maneira extraordinária, sessão extraordinária. Bom, agora, pós a emenda 32, não há mais a necessidade de convocar extraordinariamente o Congresso se a medida provisória for editada durante o período do recesso parlamentar. Agora, o que ocorre é a suspensão do prazo durante o recesso. Está lá no artigo 64, parágrafo 4º. Né? No artigo 62, parágrafo 4º. Cadê? 62, parágrafo 4º. Então,
Parágrafo 3º, né? As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período. Como a gente viu, né? Pode prorrogar a medida provisória uma única vez. Ela pode, aliás, ela pode ser prorrogada, né, por 60 dias. Então, 60 mais 60, é o prazo de 120 dias. Por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Aí o parágrafo 4º, que ele vai falar? O prazo a que se refere o parágrafo 3º, né, ou seja, é o prazo para o Congresso Nacional apreciar a medida provisória, contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Então, se o Congresso entra em recesso, suspende a medida provisória. O que isso quer dizer? Que é possível a gente ter uma medida provisória com mais de 120 dias. Se no meio disso acontecer, se ela foi editada durante o recesso, tem que esperar, o prazo fica suspenso, então, na prática, a medida provisória vai ter mais de 120 dias, 60 mais 60, de acordo com o que determina a Constituição. Por quê? Porque o prazo sequer começou a contar. Se foi editado durante o recesso parlamentar, o prazo nem começou a contar, ele vai começar a contar a partir da primeira sessão, quando retornar, quando o Congresso retornar do recesso. Então, na prática, a gente pode ter medida provisória por mais de 120 dias. Bom, quais foram as principais inovações da emenda 32 de 2001, que alterou o artigo 62 da Constituição, conforme nós vimos? Bom, como eu já adiantei, ela duplicou o prazo de 30 dias para 60 dias. Então, o prazo da medida provisória é de 60 dias, prorrogável por mais 60. Bom, outra questão, a partir da emenda 32, né? Qual que é o efeito de uma medida provisória sobre uma lei que é anterior à medida provisória, mas é contrária a essa lei? Né? O que acontece com essa lei durante a vigência da medida provisória? Ou seja, nós temos uma lei anterior que diz A, e vem a medida provisória posterior a essa lei e diz menos A, ou diz B, sei lá, enfim, diz algo em contrariedade ao que diz a lei anterior. Bom, uma corrente, o que acontece com essa lei anterior, certo? Por exemplo, foi o que aconteceu agora não, já tem um tempo, né? Mas foi o que aconteceu, por exemplo, foi agora. Eu estou meio perdido no tempo agora com a pandemia, mas foi 2020, né? A gente teve algumas medidas provisórias relacionadas à CLT, né? Por conta da questão da pandemia. Bom, se ela dispõe em contrariedade ao que determina a lei anterior. Bom, uma corrente minoritária vai dizer que nós teremos ali um caso de revogação dessa lei condicionada à conversão da medida provisória em lei. Então, caso o Congresso convirta aquela medida provisória ou converta, gente, desculpa, eu estou perdido aqui, mas enfim, caso haja a conversão em lei daquela medida provisória, aí nós teremos uma revogação definitiva daquela lei. Bom, essa é a corrente minoritária. Já a corrente majoritária vai dizer que ficará suspensa a eficácia da lei durante a vigência da medida provisória, certo? Essa é a posição hoje do STF. Portanto, se medida provisória dispor em contrário de lei anterior, essa lei anterior perde sua eficácia, fica com sua eficácia suspensa durante o período de vigência da medida provisória, ok? Bom, aqui a gente tem algo muito parecido com o que a gente viu lá no parágrafo 4º do artigo 24, quando a gente viu lá, né, a competência concorrente. Então, temos uma competência concorrente. Aí cabe ao ente, cabe à União criar as leis gerais sobre aquela matéria e cabe aos demais entes especificar a matéria. Bom, mas caso a União não crie as leis, não crie as normas gerais,
o Estado poderá, de maneira aqui complementar, poderá criar, dentro da sua competência complementar, poderá criar também as normas gerais. Mas aí, se depois disso vem a União e efetivamente, né, vem e cria as normas gerais, o que acontece? Essas normas que forem contrárias, essas normas estaduais que forem contrárias às normas gerais, elas ficam com sua eficácia suspensa, certo? Suspensão dos efeitos ali dessa lei, daquilo que for disposição que tiver em contrariedade à nova lei que foi criada pela União, trazendo as normas gerais. É muito semelhante aqui o que acontece com a medida provisória que dispõe em contrário de lei anterior, certo? Suspende a eficácia durante a vigência da medida provisória, certo? Outra questão que foi uma inovação da medida da emenda 32. A instituição ou majoração, né, de tributos, né? Lá no artigo 62, parágrafo 2º, que diz o seguinte: artigo 62, parágrafo 2º. Medida provisória que implique instituição ou majoração dos tributos, exceto os previstos no artigo 153, incisos 1º, 2º, 4º e 5º, e 54, inciso 2º, só produzirá seus efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editado. Então, se diferente do exemplo que eu dei para vocês anteriormente, criou a medida provisória em março, aí não tem como, porque ela vai ser inconstitucional, porque é manifesta ali a ausência da urgência, porque pode esperar mais de 90 dias. Mas se o presidente da República entende que há necessidade de majorar aqui um imposto, a alíquota de um imposto, ou criar um novo imposto, ele decida isso, sei lá, em dezembro. Bom, aí sim há urgência, porque não tem como esperar 90 dias. Então, nesse caso, ela só produzirá seus efeitos no exercício financeiro seguinte, no ano seguinte, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele ano em que foi editado. Então, até o dia 31 de dezembro, nesse exemplo que eu estou dando, o Congresso teria que converter a medida provisória em lei para que o tributo seja cobrado. Ok? Bom, isso por quê, né? Qual que é a justificativa disso, né? Dessa necessidade de conversão em lei, né? E que existe um princípio, né? Como eu já adiantei para vocês, né? O princípio da anterioridade tributária, né? O que diz a anterioridade tradicional? Anterioridade tributária tradicional, né? Essa anterioridade que é aquela prevista lá no artigo 150, inciso 3º, a linha B da Constituição, ela vai falar sobre a necessidade de o tributo só poderá ser cobrado no exercício financeiro seguinte à publicação da lei, certo? Essa é a anterioridade tradicional no direito tributário. Então, eu só posso cobrar o tributo no exercício financeiro seguinte, após a publicação da lei. Já aqui, quando se trata de medida provisória, né, com base no parágrafo 2º que eu acabei de ler para vocês, do artigo 62, o tributo poderá ser cobrado no exercício da conversão, no exercício financeiro seguinte à conversão em lei. Então, aqui nós temos uma diferença. Na anterioridade tradicional, é da publicação da lei. Então, a lei tem que ser publicada. Já aqui, na medida provisória, é da conversão. Então, caso a lei seja convertida no dia 31 de dezembro, não tem problema. Não precisa esperar a publicação da lei. Aí, se ela foi publicada, então, no dia 1º de janeiro. Aí não tem como cobrar em 2023, vai ter que esperar 2024. Não precisa. Por quê? Porque o parágrafo 2º do artigo 62 determina que é após a conversão em lei. Ok? Além disso, outra inovação aqui do artigo 62, né, na emenda 32. A reedição da medida provisória. Bom,
A emenda 32, ela limitou, conforme nós já vimos, né, a uma única reedição. Então, só posso reeditar uma única vez a medida provisória. Então, 60 dias mais 60 dias. Claro, esse prazo pode ser um pouco maior, caso não haja ali, né, caso tenha sido editado durante o recesso, aí fica suspenso ali o prazo. Mas, enfim, a regra é 60 mais 60, né? E depois, né, aí, caso a gente tenha a apreciação, né, em até 45 dias, né, daí é o prazo lá de 62, parágrafo 7º, né? Então, se não for apreciado, se não for apreciado nesse prazo de 45 dias previsto lá no parágrafo 7º, a gente vai lá no parágrafo 7º de 62, porque aqui é bem importante, inclusive, pessoal, porque a gente tem um equívoco aqui da redação da emenda, porque era para o parágrafo 6º, aliás, era para o parágrafo 7º vir antes do 6º, mas, enfim, eles inverteram aqui os parágrafos, então ficou assim. Vamos lá. Primeiro a gente tem que ler o parágrafo 7º de 62. Prorrogar-se-á uma única vez, por igual período, a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 dias, contado de sua publicação, não tiver sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Ok? Então, não houve ali, não houve o encerramento da votação nas duas casas do Congresso Nacional. Bom, aí a gente vai lá para o parágrafo 6º do artigo 62, logo acima. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Bom, o que é isso aqui? É o famoso trancamento da pauta. Então, se ela não for apreciada no prazo de até 45 dias, né, contados da publicação da medida provisória, vai entrar em regime de urgência, ou seja, trancou a pauta. Congresso, Câmara ou Senado não podem deliberar sobre mais nada se não deliberarem sobre, se não votarem, se não encerrarem a votação sobre aquela medida provisória, né? Então, aqui, como eu falei para vocês, né, houve um equívoco aqui de lógica dos parágrafos. Então, primeiro eu aplico o 7º e depois eu aplico o parágrafo 6º, certo? Porque o parágrafo 6º ele vai falar, né, dos 45 dias da publicação, mas na verdade aqui o correto é entender os 45 dias a partir da reedição. Então, você vai lá, publica a medida provisória, 60 dias. Você pode reeditar por mais 60. Então, são 45 dias, ao contrário do que diz aqui, né, o parágrafo 6º, na verdade não são 45 dias da publicação da medida provisória, mas sim da publicação aliás, a partir da reedição da medida provisória. Então, publicou 60 dias, reeditou mais 60. Então, a partir da reedição, tem 45 dias para apreciar. Se a casa não terminar, regime de urgência, tranca a pauta. Então, o Congresso não pode deliberar sobre mais nada se não terminar essa votação. Bom, aí a questão é, a pauta do Congresso ela pode ser trancada em qualquer situação? Bom, aí, por exemplo, se for um estado de guerra, né, um estado... Deixa eu voltar aqui para o vídeo. Se for um estado de guerra, será que pode trancar, a pauta pode continuar trancada, né? Se tratando aqui de uma pauta extraordinária. Bom, o entendimento hoje do STF é de que aqui a pauta só é trancada a pauta ordinária. Então, quando se trata, por exemplo, da necessidade de, sei lá, um estado de guerra, um estado de sítio, teremos uma pauta extraordinária do Congresso. Portanto, isso não pode ser trancado, mas só aquilo que for pauta ordinária, certo? Bom, é um entendimento, como vocês podem ver, né, meio equivocado do STF, porque aqui o parágrafo 6º ele fala, né, em vai sobrestar até que se ultime a votação todas as demais deliberações. Todas as demais. Bom,
se a literalidade aqui da Constituição fala em todas as demais, são todas, não tem exceção aqui. Mas, enfim, se entendeu que é possível. E para a gente finalizar aqui, pessoal, que já está dando o horário da aula, eu preciso terminar aqui o vídeo para mandar para vocês, para fazer o upload no Moodle. Bom, pergunta que se faz, para finalizar aqui nosso assunto de medida provisória. Talvez fiquem algumas dúvidas aqui, medida provisória é um assunto um pouquinho difícil, daí vocês tragam essas dúvidas na próxima sexta-feira que vem agora, dia 23, 24, dia 25, sexta-feira, né? Dia 25, teremos aula síncrona normal, 6h30 da tarde, ao vivo aqui neste mesmo canal. Eu estarei com vocês, aí vocês me fazem aí as perguntas, trazem as dúvidas que vocês tiverem sobre, que eventualmente tenham ficado aqui de medida provisória, porque eu sei que é um assunto um pouquinho difícil, tá? Mas, enfim, para finalizar aqui, medida provisória. Pergunto, é possível medida provisória estadual ou municipal? Bom, resposta, sim, pode medida provisória ou estadual ou municipal, só que depende de duas condições. Bom, o STF diz que, como a gente já viu, né, que as normas gerais sobre o processo legislativo, elas estão sujeitas ao princípio da simetria. Então, elas se aplicam por simetria aos demais entes federativos. Então, a partir disso, nós podemos afirmar que sim, pode haver uma medida provisória estadual ou municipal. Só que tem que ter norma expressa na Constituição Estadual ou na lei orgânica do município. E essa norma expressa tem que estar em simetria com as normas gerais sobre medida provisória previstas na Constituição, né? Então, um exemplo disso, da possibilidade da medida provisória estadual ou municipal, a gente pode ver lá no artigo 25, só para a gente finalizar aqui o 25, 150, não, 25. Artigo 25, parágrafo 2º, né? Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Simetria. Bom, parágrafo 2º do 25. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Vejam, o parágrafo 2º, ele veda que se edite uma medida, que o Estado edite uma medida provisória para regular ali os serviços a exploração dos serviços de gás canalizado. Bom, se ele proíbe especificamente isso, bom, não faria sentido ele proibir algo que já é no todo proibido. Então, se ele proíbe aqui, essa Constituição proíbe algo específico, é porque as demais questões são permitidas. Mas, desde que haja ali, né, a previsão na Constituição ou na lei orgânica da possibilidade de uma medida provisória e que essas previsões estejam em simetria, em conformidade com a Constituição da República, com as normas gerais lá do artigo 62 sobre medida provisória. Certo, pessoal? Bom, então finalizo aqui. Então, como a gente já tinha combinado, né, as aulas assíncronas de vídeo, elas vão ser mais curtas, porque vai ser um pouco maçante demais eu obrigar vocês a verem uma aula gravada minha, por mais tempo que isso, até porque, como vocês podem ver, eu não sou muito bom em gravar aulas, né? Até meu interfone toca no meio, mas enfim, como eu disse, se ficarem dúvidas, que eu imagino que fiquem dúvidas aqui, principalmente sobre medida provisória, vocês trazem essas dúvidas na próxima sexta-feira, dia 25, teremos aula síncrona, certo? E, por favor, venham à aula, porque eu viajo na quinta-feira, à tarde, então eu estarei em viagem já na sexta-feira e eu vou suspender as minhas atividades na sexta-feira, eu vou trabalhar na sexta-feira, né, remotamente, obviamente, mas sexta-feira à noite, 6h30, estarei aqui com vocês ao vivo para uma aula síncrona. Então, por favor, venham, eu sei que vocês já vão estar em ritmo de carnaval, mas tentem entrar na aula, por favor, porque eu vou ali estar com vocês mesmo viajando. Ok? Também estarei em ritmo de carnaval, obviamente, né? Sou filho de Deus, né? Também mereço me divertir um pouco, mas
Então venham na aula de sexta-feira, às 6h30, tá bom, gente? E tragam aí suas eventuais dúvidas. E na aula de sexta-feira a gente vai começar a ver as garantias dos membros do Congresso Nacional, que daí com isso a gente vai encerrar o nosso conteúdo sobre poder legislativo. A gente vai ver quais são as 5 garantias do Congresso Nacional, né? Principalmente a questão do foro especial, que tem uma discussão bem importante ali sobre o foro especial, ou foro chamado foro por prerrogativa de função, e também sobre as imunidades parlamentares. É o tema da próxima aula, um tema bem legal, bem polêmico aí, tem gerado várias discussões nos últimos tempos no Brasil. Mas enfim, nos vemos na sexta-feira, tá bom, gente? Um abraço, até mais!